E aí, bora desvendar o que tem por trás do fascinante mundo das startups. O que elas são, como funcionam e, mais importante, quais são as regras do jogo, especialmente aqui no Brasil. Para começar, vamos conectar duas empresas que, à primeira vista, não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Então, vamos lá. Para começar com uma provocação, o que a HP, aquela gigante da tecnologia que nasceu numa garagem, e o Uber, que virou a mobilidade urbana de cabeça para baixo, têm em comum? Pô, parecem dois mundos completamente diferentes, né? Separados por décadas de tecnologia e inovação. Pois é, a resposta, acredite se quiser, está no modelo de negócio que revolucionou o mundo. A conexão entre elas é a pura essência do que a gente hoje chama de startup, um conceito que mudou completamente a forma como a gente cria valor. E para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa dar um pulinho no passado. Olha só, a raiz de tudo isso está lá no pós-Segunda Guerra, com o que a gente chama de economia do conhecimento. A ideia é até que simples. O motor da inovação deixa de ser só indústria e passa a ser aplicação de conhecimento em produtos e serviços. Foi ali que o terreno ficou perfeito para a semente das startups começar a brotar. E isso nos leva direto para o DNA de uma startup. Mas, afinal, o que diferencia uma startup de uma pequena empresa tradicional ou, sei lá, de um negócio digital qualquer? A resposta é bem mais específica do que muita gente pensa. Então, vamos à pergunta de US$ 1 milhão. O que exatamente é uma startup? Já vou adiantando, não é qualquer empresa nova com uma ideia de tecnologia. A coisa é um pouco mais precisa do que parece. O cara que meio que botou ordem na casa e popularizou esse conceito foi o Eric Ries. Para ele, uma startup é uma organização que nasce para criar um produto ou serviço num cenário de extrema incerteza. E o segredo, o pulo do gato, está em duas palavrinhas mágicas: ser repetível e escalável. E para entender isso na prática, a diferença é gritante. Olha só, imagina um restaurante. Para dobrar o faturamento, o que ele precisa fazer? Praticamente dobrar tudo. O espaço, os funcionários, os custos. Agora pensa no Uber. Ele pode botar mais 1 milhão de usuários na plataforma sem precisar construir um escritório novo sequer. A receita, ó, explode e os custos sobem bem devagarinho. Esse é o poder da escalabilidade, que quase sempre vem de mãos dadas com a tecnologia. Claro, né? Uma startup não brota do nada e cresce sozinha no deserto. Ela precisa de todo um sistema de apoio, um verdadeiro ecossistema de inovação para ajudar a navegar nesse mar de incertezas e, claro, crescer. Essa linha do tempo aqui resume bem essa jornada. Tudo começa lá com a economia do conhecimento, aí vem a HP, considerada a primeira startup raiz, digamos assim. Depois um marco importante, a E-Combinator, que criou o modelo de aceleradora que a gente conhece hoje. E, mais recentemente, aqui no Brasil, em 2021, a gente tem o nosso próprio marco legal, que finalmente botou a coisa no papel e reconheceu a importância desse modelo. E como é que funciona na prática uma aceleradora? É bem direto, saca só. Primeiro, ela chega com um investimento inicial, a grana para começar, e também dá um suporte em várias áreas: jurídico, marketing, finanças, o pacote completo. Em troca disso, claro, ela pega uma fatia da empresa, geralmente algo entre 5% e 15%. E o objetivo final, óbvio, é que essa aposta dê muito certo e ela tenha um retorno financeiro gigante lá na frente. 7 anos. Pois é, 7 anos. Esse é o tempo que, na média, uma aceleradora leva para ver a cor do dinheiro do seu investimento. É um bom lembrete de que esse jogo é de longo prazo, de alto risco e exige, olha, muita paciência. Beleza, agora vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Como é que são as regras do jogo aqui no Brasil? Como é que a nossa legislação enxerga e apoia as startups? Olha, o Marco Legal de 2021 foi um divisor de águas, de verdade. Foi a primeira vez que a lei brasileira disse: ok, isso aqui é uma startup. E ele trouxe umas vantagens, tipo dar prioridade no registro de patentes. Ah, e um detalhe importante: software não se patenteia, se registra, tá? E a lei também não vive no mundo da lua, não. Ela reconhece a realidade dura do setor. A maioria das startups, infelizmente, fecha as portas antes de completar 3 anos. Ok, se o bem mais precioso de uma startup é a ideia, o conhecimento, a inovação, como é que se protege isso? É aí que entram algumas ferramentas de contrato que são, assim, essenciais. A primeira barreira de proteção são os famosos NDA, que é o Acordo de Confidencialidade, e o NCA, o de não concorrência. Basicamente, são contratos para garantir que um colaborador ou um sócio não saia por aí contando os segredos da empresa ou, pior,
usando o que aprendeu para virar um concorrente direto. Só que tem um pulo do gato aqui que é importantíssimo. Não adianta pegar um modelo qualquer na internet. Para um contrato desses valer mesmo na justiça, ele precisa ser super específico em 3 pontos. O espaço, ou seja, a área geográfica onde a restrição vale, o tempo, por quanto tempo a pessoa não pode competir, e a atividade, qual é exatamente o tipo de negócio que ela está proibida de abrir. Sem esses 3 pilares bem amarradinhos, o contrato vira papel, pode ser facilmente anulado. E já que a gente falou de tempo, qual é o prazo que a justiça brasileira costuma aceitar? Então, na prática, os juízes costumam ver com bons olhos um prazo de 3 a 5 anos. Passou muito disso, começa a ficar complicado de defender, porque ninguém pode ser obrigado a não competir para sempre, né? Beleza, a ideia está protegida. Mas para crescer, precisa de quê? De grana, de combustível, é o investimento. Vamos ver como esse ciclo começa? Lá no comecinho de tudo, a grana geralmente vem dos 3 Fs, que é Family, Friends and Fools. Ou seja, família, amigos e os tolos, né? Aquela galera que acredita mais no empreendedor do que na ideia em si. Depois, o jogo sobe de nível e entram os investidores anjo, que além do dinheiro, trazem muita experiência. E um tipo de acordo muito comum nessa fase é o SAFE, que é um acordo para uma participação futura na empresa. Só que, um alerta muito importante aqui. Apesar de todo mundo usar, o tal do SAFE não é uma figura que está prevista na nossa lei. Ele não é um empréstimo, não é uma doação, ele fica meio que num limbo jurídico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a validade dele pode sim ser questionada na justiça. É um risco que fundadores e investidores precisam conhecer muito bem antes de assinar. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. O que é inovar, afinal? É inventar uma coisa que nunca ninguém viu antes? Ou é pegar algo que já existe e transformar completamente? Pensa, por exemplo, no iFood. Ele já existia, aí veio a Chip. Ela não inventou o delivery, mas inovou no modelo, focando em outras coisas. Isso leva a gente para essa pergunta final. A verdadeira inovação está na invenção ou na reinvenção? Fica aí a reflexão.